Bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de número 34, e o professor Rodrigo irá explicar para vocês as atividades de língua portuguesa. Lembrando que nós vamos acessar o link, essa atividade não é possível fazer na própria tela, vocês deverão copiar as perguntas e responder no caderno. Não precisa copiar os textos, mas as perguntas precisa copiar, colocar um número, as letrinhas, a data, tudo direitinho e responder no próprio caderno, ok? Vamos acessar então. O link sempre está disponível para vocês na nossa sala de aula virtual, que é o grupo, do WhatsApp. Vamos aguardar alguns segundos que já está abrindo. Semana 33 foi a semana passada, semana 34, semana atual. Aqui nós temos versão aluno e versão responsáveis. Essa versão responsáveis vocês deverão abrir após responder as atividades de vocês. Assim que vocês finalizarem, vocês podem abrir para conferir, ok? Claro que tem pessoas que vão responder na própria folha. A folha vocês vão pegar na escola na quarta-feira, ok? Mas nada impede que vocês assistam ao vídeo de explicação. Vamos lá, língua portuguesa versão aluno, já vai abrir aqui para nós. E hoje, gente, nós vamos falar sobre dois gêneros textuais aqui, comparando um mundo comentado e um mundo relatado, ou seja, o mundo das notícias e o mundo dos contos, ok? E aí nós vamos aqui ver a pergunta, nós temos um início, vou tentar ser breve, tá, gente? Você já sabe que há várias formas de nos comunicarmos, ou seja, utilizando várias linguagens que se concretizam de diversas maneiras, gestos, símbolos, desenhos, sons, textos. É por meio da linguagem que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois gêneros textuais. Vocês vão comparar um texto conto com o texto notícia, e nós vamos ver que são gêneros textuais diferentes que têm objetivos diferentes, ok? Primeira questão, o que significa usar bem a linguagem? Vocês vão marcar aqui mais de uma opção, pode marcar mais de uma opção, ok? Poder transmitir informações, saber buscar informações, conseguir refletir a respeito do que lê e escreve, reconhecer a intencionalidade implícita nas mensagens, ou seja, aquela intenção que é meio escondida e que nem sempre está ali apontada, de uma forma bem explícita, de uma forma que a gente já consegue ver logo de cara. Adequar a linguagem oral a intenções e situações comunicativas que requeiram o domínio de registros formais e ser coerente na defesa de pontos de vista e na apresentação dos argumentos. Então aqui nós percebemos que podemos marcar mais de uma opção. Aí vocês irão marcar as opções corretas. Letra B. Você deixou de assinalar alguma alternativa? Por quê? Então, se vocês não assinalaram alguma alternativa, vocês têm que justificar qual foi essa alternativa e por que vocês não assinalaram a alternativa, ok? Letra C. Que sentenças abaixo podem ser consideradas textos? Fogo? Pare! Era uma vez uma linda garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Tinha esse nome porque sua mãe havia lhe dado um chapéu vermelho que a menina sempre usava. Cão bravo. A obesidade é um problema que tem crescido em vários países. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que 15% das crianças brasileiras estejam obesas. Então aqui, gente, na letra C, vocês vão marcar o que pode ser considerado um texto. Lembrando que aqui vocês podem marcar mais de uma opção também, é mais de uma opção, ok? D. Qual foi o motivo da sua escolha? Explique que aspectos você considerou para determinar quais alternativas são ou não textos. O que é texto e o que não é texto. Que tipos de texto você conhece e quais mais usa? Quais os tipos de texto, que vocês mais usam, mais conhecem? Eu acredito que a essa altura, do ano, estamos aí finalizando o nosso ano de 2021, finalizando o mês de 2020, gente, finalizando o mês de novembro. Creio que vocês já devem ter visto vários gêneros textuais ao longo desse tempo aqui com o professor. Então, assim, vão lembrando aí quais são, ok? Quando você lê ou ouve um texto que começa com "era uma vez", como você espera que ele continue? Letra G.
Quando lê, querido diário, o que você espera que seja o texto? Como você espera que ele continue? Letra H. E quando lê, excelentíssimo Senhor, o que espera encontrar? Quando a gente usa essas linguagens se referem a quais gêneros textuais, pessoal? Aqui nós temos uma atividade número 2, um primeiro texto, que é a onça doente, que vocês deverão ler o texto. O professor não vai fazer a leitura para o vídeo não ficar imenso, né, longo. E aí nós temos um vocabulário, que é a lista com os significados das palavras, e vocês irão fazer a leitura. E vamos lá, letra A. A finalidade do texto que você acabou de ler é... Qual é a finalidade desse texto? Divertir o leitor como uma história de ficção, expor os animais espertos, instruir como os animais se comportam na vida real ou relatar experiências por meio de animais como personagens. Vão marcar aí as opções, pode ser, talvez seja até mais de uma, né? Aí vocês vão observar aí com atenção. B. O título A Onça Doente antecipa uma informação do texto, a onça doente, mas não compromete a curiosidade do leitor. O autor trabalha com elementos que garantem a atenção até o fim, ou seja, possibilitam que haja uma expectativa em relação ao desfecho da história. Como o autor cria essa expectativa? Mesmo ele informando que tem uma onça doente na história, a história ainda as pessoas querem ler para saber o que acontece, né? Ou seja, elas têm uma expectativa é aquilo que a gente espera da história. Como que ele cria, né? O autor cria essa expectativa para as pessoas ficarem ali, ó, curiosas, querendo saber o que vai acontecer. É possível destacar os elementos que criam esse efeito? No texto vocês conseguem observar? De que maneira isso acontece? Comente, vocês irão comentar. Letra C. Qual fator desequilibra essa situação? O que acontece para que a situação mude? Aí vocês também vão observar. Letra D. Como o fato se desenvolve depois dessa mudança? Letra E. Em que momento ocorre o desdobramento ou resolução deste problema? Como tudo se resolve? Né? Ou seja, nós temos lá um problema, aí vocês vão dizer em que momento, né, ocorre a solução. Eles conseguem resolver a situação. F. Na frase, parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor é, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é rezar por ela. A palavra em destaque se refere a, essa palavra ela, se refere a quem? A onça, a irara, a capivara ou a cotia? A qual animal? E aqui nós temos a terceira questão. O texto lido é marcado linguisticamente por elementos que nos permitem perceber uma sequência de fatos, ou seja, existem palavras que garantem a apresentação da história numa determinada ordem. As marcas linguísticas que garantem essa ordem e sequência no texto que você acabou de ler são, por exemplo, os verbos. Eles dizem respeito às ações e ao tempo em que elas acontecem. Verbo, aquela palavrinha que marca ali uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Letra A. Enumere de 1 a 8 a ordem sequencial em que as ações são registradas no texto. Então aqui vocês vão marcar de 1 a 8 conforme as ações acontecem, né? Os acontecimentos na história. Vocês vão ter que recorrer ao texto e consultar o texto. Então, ó, veio também o jabuti. Viu na poeira só rastros estrantes. Não viu nenhum rastro sainte. Né, rastros entrantes, ou seja, os rastros que entram na casa da onça, mas não tinha ali as pegadas, os rastros mostrando que os animais saíam, por isso rastro sainte. Em tais apuros imaginou um plano, e foi o único que se salvou. A irara partiu, deu recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça, mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, e desconfiou. Então vocês vão enumerar, colocar os números aí conforme os acontecimentos. O que aconteceu primeiro, 1, em seguida 2, e assim vai até o número 8. Letra B. Quais são as personagens que aparecem no texto? Como são caracterizadas? Quais as características dessas personagens que vocês citaram? Letra C. Quais as principais ações de que esses personagens participam? Escreva os verbos do texto que mostram essas ações. Letra D. Quem é
que conta a história. Há palavras ou expressões que possibilitam identificar o narrador? Quais são? Letra E. Onde acontecem os fatos da história? Existem elementos que possibilitam a caracterização do espaço, ambiente, cenário da história? Letra F. Quando acontecem as ações da história? Justifique sua resposta utilizando palavras e expressões de texto que comprovem a sua afirmação. E aí vocês vão utilizar, né, justificar algumas palavras que mostram, né, o quando. O quando é o tempo, tá, gente? Foi ontem, foi uma vez, certa vez, um dia, depois, ó. Tô falando até algumas palavrinhas aí. Agora, o que você entende por narrar? Defina. Aqui vocês vão ler o que vocês aprenderam sobre essa questão da ficção, dos contos, que no geral são narrados, são histórias contadas, narrar é contar, e aqui vocês vão aprender um pouquinho mais através da leitura, que o professor não vai parar agora para ler, senão a gente vai ficar com um texto muito extenso, né? Um vídeo muito extenso. E aqui, gente, nós temos um outro texto, esse outro texto, ele vai ser diferente do anterior, aqui também fala sobre a onça, ó, onça pintada que sofreu queimaduras graves no Pantanal de Mato Grosso, é solta após tratamento em Goiás, ok? E aí vocês vão ver aqui essa notícia, ó, o professor já até tá falando, essa notícia sobre a onça, e aí vocês irão comparar com outro texto, né? Vocês vão ver que são textos diferentes, que têm finalidades diferentes. Leiam a notícia na íntegra, ok? Então, ó, qual é o assunto do texto 2? Ele fala sobre o quê? E aqui vocês irão fazer a leitura desse quadro, eu vou fazer com vocês, né? Porque já estamos chegando ao fim, consegui fazer com que o vídeo não ficasse tão longo. Você pôde notar que o texto Onça Pintada, que sofreu queimaduras graves no Pantanal, é solta após tratamento em Goiás, faz saber, ou informa ao leitor sobre um acontecimento real, documentando e registrando o fato com detalhes, trazendo dados como nome de locais reais e de instituições sérias, conferindo veracidade aos fatos. Então aqui, gente, não é algo inventado, é algo que realmente aconteceu. É uma característica das notícias. Os indicadores de suporte, o fato de o texto estar em um jornal, veículo de circulação periódica na internet, normalmente diária, e que opera com fatos verídicos, comprovam também a sua veridicidade, ou seja, que ele é verdadeiro. Além disso, existe uma relação entre a fotografia tirada pelo Corpo de Bombeiros e o assunto tratado, né? Onças que foram queimadas, né? E o assunto tratado no texto. A legenda que acompanha a foto traz informações a mais sobre o acidente. As 4 patas da onça foram queimadas. Esse novo dado, relacionado com a fotografia tirada no local dos cuidados à onça pintada, comprova ainda mais a veridicidade, né, a veracidade das informações, deixando claro que não se trata de uma ficção. Então, diferente lá daquele outro que nós vemos ali um conto, uma ficção, uma história inventada, a notícia vem trazendo fatos, algo que realmente aconteceu, ok? Então, letra B. Faça o quadro em seu caderno e preencha com os dados que constam da notícia lida e que comprovam que ela informa um relato verdadeiro. Então, vocês vão colocar, fazer o quadro bem bonito, no capricho. Título da notícia, qual é? O subtítulo, né? Ou linha fina, que vem logo abaixo lá. Onde a notícia foi publicada? Ela foi publicada no quê? Foi no site? Foi no quê? No jornal? E aí vocês vão colocar se foi no site, qual é o site. Se foi no jornal, assim, né, de papel físico, vocês vão colocar também. Quando a notícia foi publicada? Qual a data? Tem a data lá, é só observar. Qual é a legenda da foto? Vão colocar a legenda. Os nomes das instituições envolvidas. Algumas instituições são citadas no texto, aí vocês vão colocar quais são. E a cidade e estado onde os fatos aconteceram. Aí vocês vão colocar a cidade e o estado. Lembrando que o estado aqui, gente, como vocês puderam ver na notícia, ele é representado através da sigla, ok? No nosso caso, o Espírito Santo, a sigla é ES. E o outro estado que eu citei o nome é outra sigla, são outras letras. Então, aqui, letra C. Nos 2 textos lidos, é possível dizer que se trata de um mesmo tema. Que tema é esse, né? Fala-se sobre a mesma coisa nos 2 textos? Qual é o tema, né? Se realmente fala sobre a mesma coisa, sobre o que fala?
D. De que maneira aconteceram os fatos relatados? E. Quem são os envolvidos no ocorrido? F. Esse texto que você acabou de ler poderia fazer parte de um livro de contos? Sim ou não? E explique se pode ou não pode, por que pode ou por que não pode. Letra G. Observe como os verbos aparecem no título, no subtítulo e na legenda que acompanha a foto da notícia. Aparecem da mesma forma que o restante do texto? Comente. H. Após a análise do texto, é possível definir o que é relatar? Comente. O que é relatar algo, gente? Quando eu falar, vou relatar, o que isso quer dizer? É possível definir? Aí vocês vão dizer se é ou não. A número 5, agora vamos comparar os dois textos. Ó, a finalidade do texto 2 esse texto 2 ele serve para quê, gente? É para relatar e registrar acontecimentos reais da vida, divertir o leitor como uma história de ficção, expor o conhecimento a respeito de onças espertas ou instruir como as onças se comportam na vida real. Qual é a resposta correta? Vocês irão marcar uma opção. B. É possível relacionar o texto 1 com o texto 2? Comente esta relação quanto à finalidade dos textos. É possível a gente relacionar um com o outro? Eles têm algo em comum? Até que ponto que eles têm algo em comum e quando eles deixam de ter algo em comum? Isso é muito fácil de responder. Letra D. Marque um X na alternativa que apresente as partes composicionais de uma notícia. Então, uma notícia tem o que, gente? Título, subtítulo, lead, corpo da notícia, fotos com legenda, ou título e organização em versos e estrofes, ou título e textos organizados em tópicos, ou título, lista de componentes e procedimentos de tarefas. O que compõe uma notícia? Como que ela está dividida, organizada? Está muito fácil também. Letra E. Comente as diferenças que existem entre os dois textos. Quais são as principais diferenças entre o primeiro texto da onça doente e este texto que fala sobre as onças feridas no incêndio, na queimada? E letra F, para finalizar, além dos contos, que outras narrativas você conhece? Que outras histórias que não são contos que você conhece, que elas também são contadas, embora não sejam contos? Tem outras, ok? Agora aqui, gente, para finalizar, a notícia, então, faz saber ou informa sobre um acontecimento, situando o leitor no tempo e no espaço, e informando-o também sobre os envolvidos e suas situações com o ocorrido. É o relato de uma situação do mundo real, objetivo, claro e verídico, se levarmos em conta os indicadores de suporte e as informações contidas no texto. Fazem parte do tipo de discurso relatar os gêneros que fazem a documentação e memorização de ações humanas, ou seja, de experiências, acontecimentos realmente ocorridos e que estão situados num tempo determinado. Podemos, além das notícias, destacar o relato de viagem, o diário íntimo, a reportagem, a biografia, dentre outros gêneros textuais. O que os gêneros do agrupamento relatar têm em comum? Eles têm o que em comum? Esses gêneros citados, reportagem, biografia, relato de viagem, notícia. Olha só o que eles têm em comum. Eles documentam e memorizam ações humanas. As experiências são verídicas e situadas no tempo. O que eles falam considera-se que é verdade, tem veradicidade, algo verídico, verdadeiro. Há uma preocupação com a concisão e clareza das informações. Então, ao se escrever sobre algo, relatando algo, quanto mais detalhado for, melhor é, ok? Agora, gente, só para finalizar e fechar aqui, tomem cuidado com as fake news. Fake news são falsas notícias. Então, há pessoas que são mal intencionadas e elas lançam ali notícias falsas, elas criam ali, uma atmosfera de mentiras e elas publicam isso na internet, principalmente, como se aquilo fosse verdade. E muitas pessoas acabam acreditando. Então, quando vocês verem uma notícia, vocês forem ler, principalmente na internet, busquem se essa notícia ela foi veiculada, ou seja, ela foi publicada em outro site
sites sérios de notícias, ok? Tem vários sites de jornais muito famosos no nosso país, então quando algo é sério, essa notícia ela é publicada em vários jornais, tá bom? Então nós temos aí Folha, nós temos Estadão, nós temos G1, nós temos R7, são vários os meios, né, de se transmitir uma notícia, e vocês têm que verificar. Tem também a rede de TV, que hoje está na internet através do YouTube, então vocês estão vendo ali uma notícia sendo transmitida pela Globo, pela Record, pelo SBT, a mesma notícia, então é realmente algo que aconteceu, ok? Então realizem a atividade com sucesso, se tiverem dúvidas perguntem. Não deixem de assistir aos vídeos que o professor publica, que ele coloca no YouTube, e também aos vídeos auxiliares que eu coloco no na nossa sala de aula, no nosso grupo do WhatsApp. Precisando é só chamar.